Muito bem, nós chegamos à sétima aula do nosso curso de administração de materiais e nesse momento nós teremos uma pequena mudança na rotina de trabalho. Nós concluímos uma parte mais introdutória, com alguns aspectos mais gerais da administração de materiais e vamos nos ater então às técnicas de gestão de estoques. É um tema particularmente importante porque é a partir dela que o administrador terá condições de desenvolver uma série de decisões estratégicas que ele precisa na sua organização. Dentre essas técnicas, a grande preocupação é responder perguntas essenciais relacionadas aos estoques. A primeira dessas perguntas é quanto eu devo comprar de um material? É uma pergunta particularmente importante porque, como nós vimos nas primeiras aulas, é em função dos problemas de quantidade que boa parte das dificuldades de estoque existem. Altos estoques, ou seja, quantidades excessivas de estoques, custos desnecessários. Por outro lado, baixos estoques ou quantidades pequenas de estoque, falta de material para o uso ao que ele se destina. Então, encontrar a quantidade certa ao que deve ser comprada e utilizada dentro de um estoque é fundamental. Essa decisão é tão importante que nós não teremos ou não estudaremos apenas uma técnica, nós teremos três técnicas aplicadas a esse tipo de decisão: a previsão de demanda, o lote econômico de compras e o estoque de segurança. Na aula de hoje, o foco é a previsão de demanda. Bom, como o nome sugere, a previsão de demanda pressupõe que nós tenhamos uma antecipação daquilo que é necessário comprar. Essa necessidade advém do lead time, já discutido também em aulas anteriores, que é o tempo de reposição dos materiais. Como existe esse intervalo de tempo entre a identificação da necessidade e o material disponível, eu preciso antecipar a decisão de compras, ou seja, eu preciso comprar o produto antes que ele acabe e também prevendo qual a quantidade que eu precisarei para o tempo futuro, já que dificilmente você consegue comprar um a um, como o Just in Time sugere, você acaba comprando em lotes. Então, qual é a quantidade que eu vou necessitar de um produto? Essa é a primeira pergunta. Para fazer a previsão de demanda, nós podemos partir de uma abordagem bem simples, que seria adotar um método qualitativo, basicamente amparado na decisão ou na opinião e conhecimento das pessoas sobre um determinado produto e a sua demanda. Não envolve nenhum procedimento matemático mais rigoroso, apenas a experiência das pessoas envolvidas. Não necessariamente é um método ruim, utilizado por pessoas que têm grande experiência na área, grande conhecimento do mercado, eles podem ter previsões bastante assertivas daquilo que se espera. Porém, é importante frisar que muitas vezes nós não temos ou não dispomos de pessoas com esse grau de qualidade nas suas opiniões, ou essas pessoas não estão o tempo todo disponíveis na empresa, ou ainda nós temos um volume muito grande de produtos para prever a demanda, o que dificulta ela ser feita com precisão apenas pela experiência pessoal. Por isso que geralmente acaba se utilizando métodos quantitativos, que são aqueles que utilizam números, dados, para tentar prever com maior acuracidade, com maior precisão, o nível de demanda dos próximos períodos. Existem vários métodos diferentes, como as séries temporais, os métodos causais e de simulação. No nosso caso, nós vamos nos ater aqui aos métodos de série temporais, que são aqueles que usam dados do passado, ou seja, eventos ou, no nosso caso, demandas que já aconteceram, para tentar prever o futuro. Como vocês podem imaginar, nesse caso, o primeiro e mais conhecido método de todos é o da média aritmética. É um método relativamente simples, ele pressupõe que você levante uma série de dados das demandas anteriores daquele produto que você está planejando ou quer fazer a nova previsão de demanda. No nosso exemplo aqui, nós temos um produto qualquer com a demanda dos últimos 4 anos, e para fazer a previsão para o período seguinte, ou seja, para o ano 5, nós somamos essas demandas e dividimos pelo número de períodos que foram adotados. No caso, nós teríamos 4 períodos aqui, e a previsão hipotética desse item 17.700, a média dos 4 períodos anteriores.
Por ser muito simples, ele também gera algumas dificuldades. A maior delas é que dados muito antigos tendem a não ajudar muito na explicação da demanda futura. Então, quanto mais antigos ou quanto mais no passado estiverem os dados que eu utilizo, menor a chance deles serem úteis no futuro ou para a próxima previsão. Uma alternativa bastante adotada para corrigir esse problema é a adoção de uma média aritmética móvel, onde nós definimos uma quantidade fixa de períodos que vão ser avaliados. Então, o gestor define que vai fazer a sua previsão usando os dados, digamos, de 3 períodos. O que isso significa? Que ele sempre vai pegar os dados dos 3 últimos períodos que aconteceram, os 3 últimos dados que ele tem acesso, para gerar a previsão. E aí, quando acontecer um novo período e ele quiser refazer a previsão, ele vai incorporar o dado novo à sua previsão, mas vai eliminar o dado antigo ou mais antigo daqueles que ele tem, garantindo que sempre haja uma rotação das informações e eu sempre tenha dados atualizados para fazer o meu planejamento. Então, esse princípio de utilizar uma média móvel agiliza bastante o trabalho, garante que os dados utilizados sejam os mais recentes e, teoricamente, tende a se traduzir no melhor resultado na previsão adotada. Deve-se levar em consideração que, em muitos casos, a média aritmética não deve utilizar os dados mais antigos ou os mais recentes, desculpem, no sentido de serem os últimos, mas sim serem os mais utilizados em relação ao período que eu estou analisando, como no caso de uma sazonalidade. Explicando, imagine um fabricante de chocolates que está fazendo um planejamento da sua demanda para o Natal desse ano. Obviamente, utilizar os dados de junho, de maio, de agosto do ano corrente não é a melhor solução para ele. O que ele poderia fazer? Ele deveria lá buscar os dados da venda de chocolate dos últimos períodos iguais àquele que ele planeja, os últimos natais. Teoricamente, isso tende a dar um melhor resultado. Então, a definição exata de qual é o período de análise que eu estou considerando também é importante para o sucesso desse processo de média aritmética móvel. Por último, uma alternativa é o método da suavização exponencial. Ele tem como diferencial a utilização apenas da demanda do último período, a demanda real do último período, e ele incorpora uma coisa que não existia no método anterior, que é o aproveitamento da última previsão feita, que vai servir como um parâmetro que resume todas as demandas ou todos os resultados anteriores que eu tive. Então, nesse método existe uma fórmula aplicada, bastante simples, onde nós temos a demanda real do último período, a demanda ou a previsão do último período e uma constante de suavização. É um número que tem que ficar sempre entre 0 e 1, que vai ser utilizado para fazer a ponderação dos diferentes valores que nós temos, no caso, os valores da demanda real com a previsão anterior. No nosso exemplo aqui, para aquele ano 5 hipotético que nós calculamos pelo método da média aritmética, nós tínhamos uma previsão gerada de 17.700. Então vamos intuir agora que aquele ano 5 aconteceu e que da previsão de 17.700, a demanda real ocorrida foi 19.000 unidades. Eu defini uma constante de suavização exponencial 0,4, decisão totalmente minha, assim como o número de períodos lá na média móvel é uma decisão totalmente minha como administrador desse estoque, e vou então aplicar esses dois dados à fórmula que nós apresentamos. Nós teríamos então as 19.000 unidades da demanda real, multiplicada pela constante, mais 1 menos a constante, ou seja, 1 menos 0,4, multiplicada pela previsão anterior. E chegaríamos a uma nova previsão para o ano seguinte, no caso o ano 6, de 18.220 unidades. Então esse método, como eu falei, tem a grande vantagem de resumir bastante o número de dados que são necessários, porque a previsão incorpora os resultados anteriores que eu já tive e acaba facilitando o processo. O grande segredo é aplicá-lo utilizando uma série de constantes diferentes até você encontrar aquela
que gere o melhor equilíbrio ou que se traduza nos melhores resultados para a minha previsão. Para fazer isso, inclusive, recomenda-se fortemente o lançamento das informações, tanto da demanda real quanto da previsão, e um gráfico, já que isso vai facilitar a visualização dos resultados e o melhor entendimento sobre a adequação ou não da previsão à demanda que está acontecendo. Esse seria então o método da previsão de demanda, lembrando que nas nossas aulas nós temos uma série de atividades e na apostila do curso informações adicionais, e nas próximas semanas voltaremos com os demais métodos para a definição da quantidade que deve ser comprada, como o lote econômico de compras e o estoque de segurança. Um abraço a todos e até lá!